Olá amigos, eu sou o Daniel Antônio e você está no Armário Executivo, o nosso espaço para discutir a diversidade no mundo corporativo. E hoje eu vou falar sobre avanços no mundo corporativo. E também eu vou falar um pouco sobre uma polêmica que aconteceu recentemente. A polêmica envolvendo o jogador de vôlei Maurício Souza. Falando um pouco sobre avanços, eu vou falar sobre tudo que você não vê. O que você não vê hoje na televisão são os padrões. Perceba quando você estiver assistindo televisão, nos comerciais, você não vê mais aquele padrão do bonitinho, do perfeitinho. Nós vemos hoje que mudou, né? Quando você vê um comercial de um telefone, de uma empresa de telefonia, ou você vê, por exemplo, a abertura do Fantástico, como mudou, né? Antes você tinha aquela mulher perfeita, magra, branca. Hoje você já vê a diversidade, né? Você já percebe uma mulher de cor, você vê uma mulher com prótese. Como mudou isso, né? Então você vê também, né, com as grandes cantoras, né? Os bailarinos, por exemplo, da Anitta, você vê gordinhas, você vê pessoas negras, você vê brancos, loiros, albinos. Isso tudo mudou e a gente vê um impacto muito grande nas nossas vidas, né? Que isso está mudando e afetando a forma como nós nos vemos, e isso é super impactante e impressionante. E aí, quando a gente vê esta polêmica com o jogador Maurício Souza, né, vem uma pergunta, né? Por que o gay, por que a comunidade LGBTQI incomoda tanto? Você já se fez essa pergunta, né? Por que nós incomodamos tanto? Na minha opinião, a gente incomoda porque a gente está abrindo, a gente está tomando e usando espaço, a gente está sentando em cadeiras que antes nós não sentávamos, e as pessoas estão vendo isso, né? Então estamos incomodando. Além disso, as pessoas elas têm este sentimento que os gays, a comunidade LGBTQI, elas têm um estilo de vida livre que eles não têm, e isto incomoda o gay, as pessoas da comunidade LGBTQI incomodam por ter esse estilo de vida livre que eles não têm, e aí isto acaba incomodando porque a gente está tomando esse espaço e a gente começa a aparecer na vida política, a gente começa a aparecer no mundo corporativo mais. A gente está brilhando, a gente está brindando cada vez mais, né? E aí você vê o Maurício de Souza incomodado com o beijo de Joey Kent, né? Da DC Comics, né? E aí você vê também que até os desenhistas, né, foram ameaçados em suas casas, né? E tiveram que aumentar a proteção, né? Por um outro lado, essa polêmica trouxe uma outra discussão muito interessante para nós, né? Que o jogador ele foi cortado do Minas Tênis Clube, né? E então você vê uma empresa demitindo um jogador por homofobia. E aí você vê que dois patrocinadores pressionaram a empresa a demiti-lo, a Gerdau e a Fiat. E aí isso também traz uma outra discussão, que duas empresas
não aceitam a homofobia, não somente dentro da sua casa, mas também fora da sua casa, ou seja, eles estão patrocinando, não aceitam a homofobia aonde eu estou colocando o meu dinheiro. E isto é muito interessante, que eles seguem à risca os estatutos da sua empresa, ou seja, são duas empresas que praticam a diversidade e a inclusão não somente em junho, mas o ano inteiro. Então a gente vê que várias empresas, né, nós podemos citar várias empresas que elas seguem a diversidade e a inclusão o ano inteiro. Por exemplo, a Avon. E aí, então, eu já falei aqui no canal que eu acredito que eu vejo três mundos, né? A gente vê o mundo das startups, que tem a diversidade e a inclusão livremente o tempo todo, né? Que são empresas inovadoras, são empresas que já vêm com o sangue novo, né? Com a diversidade e a inclusão no seu sangue, no seu DNA. Nós vemos as grandes corporações que têm o seu estatuto e elas estão buscando implementar a diversidade e a inclusão no seu dia a dia. Você vê as empresas na Fortune 500 buscando a diversidade e a inclusão, sabendo que a diversidade e a inclusão aumenta em média 33% o revenue. E nós vemos as empresas familiares, que são empresas mais antigas, que têm uma dificuldade com a diversidade e a inclusão. E, por um outro lado, você vê que essa questão, essa polêmica, acabou dragando, envolvendo um outro jogador que vive a diversidade e a inclusão, a sua sexualidade abertamente, que é o Douglas Souza. E aí você vê que dentro da seleção, primeira vez nós tivemos um jogador gay abertamente, vivendo a sua sexualidade, jogando bem, com o seu talento, está dentro da seleção, continua dentro da seleção, e aí o jogador que foi homofóbico foi cortado, né? Então você vê como o mundo mudou. Então você vê que nos anos 90, um jogador que era gay, ele não era permitido, ele não entrava, um jogador gay, ele não entrava na seleção, né? E aí fica claramente que o preconceito, ele é filho da ignorância, né? E aí, né, nesse momento que nós vivemos no Brasil, tanto se fala da família tradicional, né? E aí aí eu pergunto para você, o que é a família tradicional, né? É a família tradicional que o nosso presidente ele defende, né? Depois de 3 divórcios, né? Essa é a família tradicional, né? De acordo com o IBGE, talvez nem 10% da nação brasileira é a família tradicional, né? Que a maior parte da família brasileira é liderada por muitas mulheres, somente por mulheres, né? Então, nós temos que repensar tantos conceitos, né? Nós temos que nos questionar tanto, né? E aí eu faço um convite para você, que é tocar a vida de forma madura, né? A gente tem que repensar isso, né? E se não, nesse momento que a gente tem que repensar e tocar a vida de forma madura, se tudo isso que a gente está vivendo, essas grandes polêmicas em volta da comunidade LGBTQI, que nós vivemos hoje no mundo político, se não é uma cortina de fumaça, né, para abafar tanta polêmica que a gente está vivendo, né? E isso claramente na minha mente é uma cortina de fumaça. E aí quando a gente pensa no mundo corporativo, a gente vê falando dos três mundos que eu falo, né, que eu cito aqui, né, também eu faço eu busco na minha memória
o bullying que a gente vivia na infância, né? Como era difícil, né? A gente se escondia, né? Para tentar não aparecer, não se mostrar quem você era, com o medo do bullying, né, que era tão pesado, né? E até pouco tempo atrás, dentro da empresa, também nós vivíamos oculto, né? O gay, a comunidade LGBTQI, nós vivíamos escondido, né? Você vivia oculto, porque se você se mostrasse, você perdia uma promoção, você perdia uma oportunidade, né? Então o medo era tão grande de viver quem você era realmente, então você vivia dentro do armário, você vivia uma vida dupla, então você perdia muita energia para não mostrar quem você realmente era, né? Então existia um medo muito grande, porque o que se mostrava na mídia era a bicha caricata, né? Então o que você via, quem lembra o que a gente via, né? Era o Georges Lafon, né? Que era um homão da porra, né? Que tinha força para se mostrar que um homem gay, né? Mas infelizmente, né, o que nós tínhamos era as figuras caricatas, né? Mas quem era somente homens fortes que tinham a força, o poder para fazer isso, né? E no passado, quem tinha a força para se mostrar, na verdade, como um homem gay, era a elite, né, que podia se mostrar, que tinha dinheiro, né, e aí sim tinha o poder para poder se mostrar como um homem gay, como uma mulher lésbica, né, porque aí tinha grana, e aí podia se viver quem era realmente, né, porque uma pessoa pobre, essa pessoa não podia se mostrar quem era, né, ela tinha que viver escondida para poder trabalhar, para poder estudar, para não viver o bullying, né? Para não viver escondido, né? Porque hoje a gente tem que lembrar que a gente pode viver quem a gente é, né? Viver como um executivo, como uma executiva, como uma advogada, como um advogado, né? Como nós vivemos hoje, né? Como um diretor de cinema, como uma diretora, né? Como pessoas que estão crescendo e vivendo a sua liberdade, da sua sexualidade, mas esses direitos eles não caíram do céu, né? A gente levou muita porrada, né, para chegar até aqui. Muitas pessoas morreram, né, nos anos 80 por uma doença maldita, porque a comunidade científica não lutou para descobrir remédios a tempo, né? Se demorou muito para descobrir e chamavam como a doença gay, né? Então a gente sofreu muito, né? Então a gente tem que agradecer muito as pessoas que lutaram pelos nossos direitos. A gente tem que valorizar muito os direitos que nós temos, né? E a gente tem que lembrar que hoje homofobia é crime. E então a gente tem que lembrar que hoje a Suprema Corte ela trouxe essa lei que equivale à homofobia como um crime, né? Então, amigos, eu faço um convite aqui para vocês a repensar tudo isso que eu falei aqui, né, que nós estamos vivendo, que as empresas, principalmente o tópico que eu falei nesse vídeo de hoje, que as empresas elas não estão mais aceitando a homofobia, né, dentro da sua casa, né, porque existem os estatutos e existem empresas que praticam realmente que a homofobia é crime o ano todo. E nós vimos esse exemplo, né, do Maurício Souza, que até fora uma empresa que patrocina um clube não aceitou.
Então, meus caros amigos, esse é um convite para que você reflita, né? E que os nossos direitos hoje foram conquistados a ferro e fogo. Amigos, um convite. Sigam a gente nas nossas mídias sociais, acione o sininho se você não segue a gente, todas as quarta-feiras vídeos novos, siga a gente lá no Instagram, sempre nós postamos matérias incríveis lá para que você possa ler, siga a gente no Facebook também, vai ser uma honra tê-los conosco e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, sucesso a todos!